irmãos, muitíssimo bom dia. Você que está aqui chegando ao nosso canal, se inscreva e passe, a participar dessas reflexões que a cada sábado nós aqui realizamos. Gente, hoje nós vamos fazer aquele estudo que vocês já conhecem, na modalidade perguntas e respostas. Hoje é a edição de número 13 desse tipo de estudo. E temos aqui 4 questões muito interessantes que nos foram endereçadas pelo canal. Sem mais delongas, vamos lá para a primeira questão dessa manhã, não é? A pessoa diz assim: trabalho no hospital, no setor da UTI, e teve um paciente que disse que ao dormir viu um portal de luz e como que um caminho. E o paciente disse que à medida em que se aproximava, o portal crescia ainda mais. No momento em que essa pessoa ia atravessar o portal, disse que retornou ao corpo físico e despertou. Então a pergunta é: o que isso significa? Gente, esse caso aqui relatado se assemelha muito às experiências de quase morte que já existem na ciência humana, muita pesquisa a respeito. E eu trago aqui uma pesquisa que foi feita em 2014 no Hospital de Ressuscitação, Departamento de Ressuscitação de um hospital de Nova York, e o médico é o Dr. Sam Parnia. Então ele entrevistou mais de 2.060 pessoas. E o que é que diz a ciência? Que depois que o coração para, e tecnicamente a pessoa estaria morta, o cérebro então, 30 segundos depois, perde também suas atividades. A questão é que, nessa pesquisa, ele chegou a verificar que 45% desses pacientes relataram experiências muito lúcidas fora do corpo físico. E teve um caso que realmente o Dr. Sam Parnia atestou como uma experiência extrafísica, tamanha o grau de detalhe que esse paciente relatou. Então ele disse que enquanto estava tecnicamente morto e os médicos tentando sua ressuscitação, ele então permaneceu fora do corpo no ambiente do quarto e vendo todo o procedimento de ressuscitação que estava acontecendo, detalhe por detalhe. Quando ele tornou, após a ressuscitação, voltou, entre aspas, à vida, ele então relatou isso para os médicos e o Dr. Sam Parnia atestou que tudo que ele descreveu aconteceu. Então é um atesto de uma experiência extrafísica. Então como é que nos relata isso na doutrina espírita? Que nesse momento de experiências quase morte, ou mesmo durante um sono mais profundo, o espírito então, com o seu perispírito, se afasta do corpo físico e vive sim essas experiências extrafísicas, e as pessoas trazem relatos muito importantes a respeito do que viram e do que viveram, mesmo estando afastadas do corpo físico. Essa semana eu li no Instagram a notícia de um homem inglês que estava com a esposa, fez uma caminhada, quando deitou-se, sem uma razão específica, o coração simplesmente parou de bater. Ela então chamou a ambulância, os bombeiros fizeram a ressuscitação e os bombeiros disseram que ele passou, tecnicamente, 7 minutos morto completamente. Mas o que é que aconteceu? Quando ele retornou após a ressuscitação, ele então trouxe muitas experiências do que viu e viveu. Inclusive ele está pintando quadros e expondo as visões que ele teve fora do corpo físico. Então algumas pessoas veem quadros do passado, outras conseguem vislumbrar o futuro nesses momentos de quase morte, outras, como nós citamos aqui, vê o ambiente em que se encontra sendo ressuscitado, e muitos mesmos falam dessa visão de portal e, sobretudo, relatam, em muitos casos, um sentimento de muita paz, que
que os dá a sensação de que a morte não é isso que há tantos anos, não é? As pessoas dizem que é terrível, que é uma experiência assim inesperada, que não sabe o que vai acontecer. Normalmente essas pessoas, em experiência de quase morte, relatam que voltam com um sentimento muito diferente desse fenômeno natural, que a doutrina espírita nos diz o que, gente? No corpo ou fora dele, sempre há vida. Então, espero que eu tenha esclarecido essa primeira questão para a pessoa que nos escreveu no canal. Vamos para a segunda questão da nossa manhã. Diz assim: por que uma pessoa tão boa que conheço passa por tantos sofrimentos e dificuldades? Por que ela sofre assim? Vamos lá, gente. São algumas observações que a gente faz para essa mesma questão. A pessoa diz aqui que essa sua amiga é uma pessoa muito boa, muito tranquila, mas que normalmente passa por muitas dificuldades e sofrimentos. Por que isso? Isso fica dando uma aparência de injustiça, não é? Se a pessoa é tão boa, se conduz tão bem aqui na matéria, por que então sofre? Gente, isso está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo e segundo nos ensinam os bons amigos espirituais. Se a causa não está no hoje, ou seja, se sua conduta hoje não está trazendo para você esses tormentos voluntários, se você está bem se conduzindo, naturalmente a causa está no seu passado. A rigor, ninguém conhece o passado de ninguém. Nós reencarnamos com o véu do esquecimento. Então, possivelmente, respondendo a essa pessoa, sua amiga se conduz muito bem hoje na matéria, mas no ontem, como qualquer um de nós, tem um passado com certos comprometimentos. E então, nós chamamos de expiações. São as consequências das escolhas que fizemos no passado, que hoje repercutem e que ficam um pouco sem sentido, não é? A gente observando materialmente aquela pessoa, a forma como ela se conduz, a bondade que ela exprime, não reflete muitas vezes o que ela possa ter feito no passado. Porque do passado para cá, possivelmente essa pessoa também passou por um aperfeiçoamento, por um aprimoramento espiritual e hoje já não repete na sua conduta os erros do seu passado. Mas nós já entendemos aqui que quando a gente erra ou causa algum mal, naturalmente a gente precisa reparar esse erro cometido. Então, possivelmente é isso. Essa forma da gente enxergar, clareada pela doutrina espírita, nos diz: a pessoa pode ser muito boa, mas ainda traz consigo necessidades de reparação do seu passado. E ainda tem uma outra visão que eu apresento aqui. É uma situação em que o espírito reencarnante pede como tarefa passar por certas dificuldades para que possa ajudar algumas pessoas. Isso também acontece. E por fim, nós ainda temos, além das expiações, algumas provas que o próprio espírito escolhe para solidificar o seu avanço espiritual em certos aspectos em que já errou no seu passado. Então nós temos aí as provas, as expiações e também algumas tarefas que o próprio espírito, que já se conduz bem aqui na matéria, pode pedir e então, a título de ajudar a si e outras pessoas, passa sim por algumas privações, algumas dificuldades. Então essa é a orientação que nos traz a doutrina espírita. Vamos para a nossa terceira questão. Diz assim: ataques de ansiedade, depressão, estresse, desse ano para cá, diz a pessoa. Essas têm sido causas no hospital e têm subido. E 60% tem sido motivo de licenças médicas. Isso tem a ver com o passado ou é dessa vida mesmo? Gente, o mundo moderno tem nos trazido, se a gente não tiver a vigilância necessária, o cuidado com a nossa conduta, com a forma que nós nos conduzimos aqui na matéria,
muitas vezes sendo tragados pelo cotidiano, não é? Normalmente a gente não para nós, para uma meditação, para um lazer adequado, para dar aquela parada que nós necessitamos, nós terminamos adoecidos pelo ritmo que o mundo nos oferta. Porém, é preciso também não perder de vista que nós trazemos em nosso perispírito, ao reencarnar, muitas marcas de experiências que nós vivemos no nosso passado e que desaguam nessa existência em forma de algumas patologias de ordem psíquica, não é? Então, crises de ansiedade, depressões, muitas vezes, como nos explicou Divaldo Pereira Franco, são repercussões que o espírito traz consigo de outras existências, de suas experiências não tão felizes vividas e que repercutem sim nessa nova experiência reencarnatória. E acrescente-se aí que, em alguns casos, essas pessoas que trazem essas dificuldades de ordem psíquica, oriundas do seu passado, de suas experiências, também carregam consigo alguns espíritos em desordem, em desequilíbrio, que também potencializam esses casos. Aí é recomendável, né, um tratamento espiritual numa casa séria, bem orientada, porque muitas vezes, além do tratamento medicinal, que é muito importante, o suporte que a medicina humana dá nesses casos, como também a terapia, que é importante que se busque. Além disso tudo, o tratamento espiritual vem somar para a melhoria e o bem-estar dessas pessoas. Então, existe sim causas atuais para essas dores, para esses adoecimentos, mas também, e em grande parte, são experiências equivocadas vividas no passado e que desaguam em forma de algumas patologias psíquicas na atual existência. Vamos então, gente, seguindo para a nossa quarta e última questão desse nosso estudo, dessa nossa reflexão. Diz a pessoa: eu estava às 5 horas da manhã, quase acordando, e escutei que me chamavam fortemente em outro cômodo do meu apartamento. A voz dizia: levanta já e venha me ajudar. Levante e venha me ajudar. A pessoa diz que ficou de pé, depois sentou novamente na cama e pensou: não vou até lá. Então clamei a Deus e a Jesus que me protegessem. Como explicar o que houve? Gente, nós já estudamos aqui que o mundo espiritual não é lá distante de nós. O mundo espiritual é em torno de tudo que existe. E é natural que em qualquer ambiente, na nossa casa, na empresa, na via pública, nós temos sim espíritos que nos rodeiam. Nesse caso específico, a pessoa, pelo relato que fez aqui, eu li para vocês, não sentiu uma boa vibração nesse chamamento. Então, o que é que ela fez? Ficou no mesmo ambiente, sentou-se na cama já desperta e então clamou a Jesus, nosso modelo e guia, aos bons amigos espirituais, que a protegessem naquele momento. E ela cita, mais adiante, que esse quadro realmente passou. Tecnicamente, o que é que acontece? Muitas vezes, a pessoa, estando acordada, mesmo acordada, escuta na acústica da alma essa voz espiritual. Então, psiquicamente, ela percebe esse chamamento. Como também pode ser o fenômeno chamado de voz direta, em que o espírito comunicante, ele plasma equipamento fonador e consegue então falar em voz direta. Eu tenho certeza que milhares de vocês, muitas pessoas que ouvem, que estão acompanhando o nosso canal, já passaram por alguma experiência de estar em casa e ouvir uma voz lhe chamando. Eu lembro até que quando eu era criança, as pessoas diziam: tem uma voz que chama a gente, isso é a morte. Ora, a gente sabe que isso é folclore, gente. São espíritos que pertencem, estão no nosso ambiente
e que às vezes sim, ou pela voz direta, ou por uma transmissão de pensamento, faz repercutir em nossa acústica isso que nós chamamos de voz, que o Espírito estava então aqui dizendo: venha me ajudar, levante já. Ela não sentiu a boa vibração e tomou a decisão correta. Então é isso, não vamos perder de vista que nós temos sim, a cada momento, companhias espirituais. Lembrando o que disse Kardec lá na Revista Espírita, em 1859, que em torno de nós há toda uma população de espíritos e essa influência que a gente recebe, a natureza está subordinada à condição desses espíritos que estão em nosso ambiente. Então é natural, gente, que no nosso dia a dia, em nosso lar, muitas vezes, nós somos visitados por alguns espíritos felizes, que nos amparam, que nos assistem, como também somos visitados por alguns irmãos sofredores, que clamam às vezes por nossa ajuda, não é? Nesse caso, a irmã não sentindo uma boa vibração, e aqui fica também essa orientação, a prece, gente, nos aproxima do nosso guia espiritual, e se você se sentir assim, ameaçado, não é? Ou sentir que a vibração não é boa, de alguma experiência espiritual que você tenha, faça uma oração, peça ajuda ao seu anjo guardião, e essa vibração então normalmente se desfaz e você consegue seguir a luz do dia com a sua tranquilidade. Gente, essas foram as questões que nos foram endereçadas. Eu fico muito feliz com essa interação no canal. Espero sim que vocês tenham gostado. Então peço, por favor, deixem aqui seu like no canal, que isso nos fortalece. Divulguem. Estou muito feliz, eu posso dizer a vocês, não é? Aos pouquinhos as pessoas estão chegando ao nosso canal, porque vocês estão divulgando, porque vocês estão dinamizando os nossos estudos, e esse ambiente, gente, de reflexão é de todos nós, não é meu, não é só de vocês, é também da espiritualidade, e espero que muitos corações participem conosco a cada sábado dessas reflexões. Desejo a todos vocês uma semana de muita paz, muito feliz, e sábado que vem estejamos juntos aqui novamente para mais um estudo. Paz e luz é o que desejo, progresso espiritual. Vou destravar aqui o nosso equipamento para a gente então concluir, gente, com alegria, mais esse estudo. Muita paz e luz a todos.